Fala galera! Olha só, nessa nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo a questão de número 56 da prova da AFA do ano de 2020. Lembrando que a AFA é o concurso militar da Academia da Força Aérea e essa é a questão de número 56, de acordo com o modelo A da prova. Eu sempre me baseio na versão A da prova da AFA. Se vocês quiserem baixar essa prova e baixar o gabarito dessa prova, lá no meu site eu sempre disponibilizo o PDF desses arquivos para vocês. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do meu site. Se vocês clicarem nele, já vai cair numa página onde vocês conseguem baixar o PDF da prova, versão A, e também o gabarito dessa prova, caso vocês queiram ter esse arquivo aí para vocês, tá? Pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão aqui da AFA, questão de número 56, versão A. Considere uma máquina térmica ideal M que funciona realizando o ciclo de Carnot, como mostra a figura abaixo. Então, a figura abaixo, galera, nada mais é do que um gráfico PV, tá? Um gráfico pressão por volume. Aqui no eixo vertical eu tenho a pressão e no eixo horizontal eu tenho o volume. E aqui eu tenho um ciclo de Carnot, tá? E esse ciclo de Carnot, ele vai representar a máquina térmica ideal M, beleza? Essa máquina retira uma quantidade de calor Q de um reservatório térmico a temperatura constante T. Realiza um trabalho total tal, essa letra é uma letra grega chamada tal, e rejeita um calor Q2 para a fonte fria a temperatura T/2 também constante. A partir das mesmas fontes, quente e fria, projeta-se 4 máquinas térmicas A, B, C e D, respectivamente, de acordo com as figuras 1, 2, 3 e 4 abaixo, para que realizem cada uma o mesmo trabalho tal da máquina M. Então, recapitulando, esse gráfico PV mostra o ciclo de Carnot de uma máquina ideal M que realiza um determinado trabalho tal. E aí, olha só o que o problema vai te dar. O problema vai te dar 4 possíveis máquinas térmicas para serem construídas. A máquina térmica A, a máquina térmica B, a máquina térmica C e a máquina térmica D. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam... Galera, como é que eu vou começar a resolver essa questão? Eu vou estudar essa máquina térmica ideal M que realiza o ciclo de Carnot. Eu vou estudar essa máquina para tirar algumas informações dela, beleza? Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar primeiramente na segunda lei da termodinâmica, tá? E esse esqueminha aqui, bem simples que eu fiz, representa aquela máquina térmica ideal M que realiza o ciclo de Carnot, tá ok? Aqui nessa máquina térmica, eu tenho a fonte quente, aqui em vermelho do lado esquerdo, e a fonte fria em azul do lado direito. A fonte quente vai receber uma quantidade de calor Q. E essa quantidade de calor Q vai ser utilizada para realizar trabalho e parte dela vai ser perdida, tá ok? E aí, olha só, essa quantidade de calor Q que a fonte quente vai receber, parte dela é perdida. Galera, quando eu falo perdida, é perdida mesmo. Perdeu-se, não se utilizou ela para poder realizar trabalho. Essa quantidade de calor Q2 que foi perdida para a fonte fria, ela vai ser desperdiçada infelizmente, tá ok? Então, parte dessa quantidade de calor Q que foi recebida pela fonte quente vai ser perdida e outra parte vai realizar um trabalho tal, tá ok? Então, percebam, o que eu vou aplicar aqui primeiramente? Eu vou aplicar a conservação da energia, tá? Se a energia desse sistema é conservada, né? No caso aí, nós não temos criação de energia nem destruição de energia. Essa energia, ela sempre se conserva, ela só é transformada em outros tipos de energia, tá? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever
que a quantidade de calor Q recebida pela fonte quente é a soma do trabalho mais a quantidade de calor Q2 que foi perdida para a fonte fria, tá ok? Então, recapitulando, Q é transformada em trabalho e parte dela é transformada em trabalho, parte dessa quantidade Q é transformada em trabalho e parte dessa quantidade Q é perdida. A soma delas duas tem que ser o total recebido pela fonte quente, pela conservação de energia, tá ok? E aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pensar também na temperatura e vou deixar anotado aqui, O problema falou que a fonte quente, ela tem uma temperatura constante T e a fonte fria tem uma temperatura constante T sobre 2. Ou seja, a temperatura da fonte fria é metade da temperatura da fonte quente, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, eu vou calcular o rendimento dessa máquina térmica, tá ok? Eu posso calcular o rendimento de uma máquina térmica através da seguinte razão: a energia útil dividida pela energia recebida, tá ok? Galera, esse Nzinho aqui é uma letra grega chamada eta, tá? E representa rendimento. Essa equação pode ser utilizada para calcular o rendimento de qualquer máquina térmica. Galera, qualquer máquina térmica, independentemente se ela é uma máquina ideal que realiza o ciclo de Carnot ou não, tá ok? Então, aqui eu vou... tudo bem que essa máquina é uma máquina ideal, mas eu posso utilizar essa equação para calcular o seu rendimento. Então, o rendimento dessa máquina térmica, ela é diretamente proporcional à energia útil e inversamente proporcional à energia recebida. Galera, a pergunta que vocês têm que se fazer é o seguinte: olhem para esse esquema e se perguntem qual foi a energia útil para essa máquina térmica. Olha, foi o próprio trabalho, tá? Então, o trabalho é a energia útil dessa máquina térmica M. E qual foi a energia recebida? Foi o Q. O Q foi a energia recebida por essa mesma máquina térmica M. Então, eu vou substituir. A energia útil é o trabalho tal e a energia recebida é a quantidade de calor Q. Galera, se eu olhar para essa equação aqui, quem é o trabalho tal? Ora, se eu isolar o trabalho é Q menos Q2. Então, eu vou substituir aqui no numerador, tá? Q menos Q2 e o denominador vai ficar Q, tá? Olha o que eu posso fazer. Eu posso separar essa subtração e escrever da seguinte forma: Q sobre Q, já que o denominador é igual, Q sobre Q menos Q2 sobre Q, tá? Eu posso simplificar o Q. E aí, olha só a expressão que eu tenho para o rendimento dessa máquina térmica: 1 menos Q2 sobre Q. Galera, como que a gente lê isso? Ora, o rendimento de qualquer máquina térmica, que é o eta, esse Nzinho aqui, tá? Pode ser calculado através dessa expressão: 1 menos a quantidade de energia perdida dividida pela quantidade de energia recebida. Essa expressão é muito importante para calcularmos o rendimento de qualquer máquina térmica, independentemente se ela realiza ou não o ciclo de Carnot, independentemente se ela é ideal ou não, tá? E aí eu vou guardar essa expressão aqui no meu canto superior direito, tá? Olha só, o rendimento desse ciclo, dessa máquina, tá? É 1 menos Q2 sobre Q, 1 menos a quantidade de energia perdida, dividida pela quantidade de energia recebida, tá? Só que olha só, como essa máquina térmica é uma máquina que realiza o ciclo de Carnot, eu posso calcular o rendimento dela através de outra equação, pensando nas temperaturas. Olha só, o rendimento de Carnot pode ser calculado através dessa expressão: 1 menos a temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Galera, o que vocês precisam perceber? Essa expressão aqui, olha, no meu canto superior direito, serve para qualquer máquina térmica. Essa expressão aqui
que nós estamos utilizando agora só serve se a máquina térmica realizar o ciclo de Carnot, tá? Então, como essa máquina térmica é aquela máquina térmica M, lá do gráfico PV, que realiza o ciclo de Carnot, eu vou calcular aqui o rendimento de Carnot por essa expressão, 1 menos a temperatura da fonte fria, dividida pela temperatura da fonte quente, tá? Galera, quem é a temperatura da fonte fria? T sobre 2. E quem é a temperatura da fonte quente? T, tá? O que eu vou fazer? Eu vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. 1 menos T sobre 2 vezes 1 sobre T, tá? Vou simplificar o T. E aí o que me resta? 1 menos meio. E 1 menos meio é 50% ou 0,50. O que eu acabo de descobrir? Eu acabo de descobrir o seguinte: essa máquina térmica ideal M, lá do gráfico PV, que realiza o ciclo de Carnot, tem um rendimento de 50%, tá? De 50%. Eu vou guardar essa informação e olha o que eu vou fazer agora. Lembrando que eu calculei o rendimento dessa máquina por essa expressão e por essa expressão. Ou seja, o rendimento de Carnot é igual ao rendimento do ciclo. O que eu vou fazer? Eu vou igualar essa expressão. 1 menos Q2 sobre Q é igual a meio. Por que eu vou fazer isso? Para eu encontrar, né, para eu ver se existe alguma relação entre Q e Q2, tá? Então, 1 menos Q2 sobre Q é igual a meio, beleza? Vou colocar o Q2 sobre Q para o lado direito da equação, 1 meio para o lado esquerdo, tudo mudando de sinal. Então, 1 menos meio é Q2 sobre Q, 1 menos meio é meio. Então, meio é igual a Q2 sobre Q, ou seja, Q é 2Q2. Q é 2Q2. Ou seja, aqui eu tenho uma quantidade de calor que foi recebida pela fonte quente, tá? Pela fonte quente. E aqui eu tenho uma quantidade de calor Q2, né, perdida para a fonte fria. E eu tenho que Q é o dobro de Q2. É o dobro de Q2, tá? E aí eu vou guardar essa relação também e vou deixar aqui guardadinha, bonitinha, tá? Além disso, eu posso calcular o trabalho também, né? Eu não vou utilizar aqui nessa nossa questão, mas eu calculei aqui o trabalho, né? Já que Q é igual a 2Q2, então o trabalho tal é 2Q2 menos Q2, ou seja, o trabalho tal é Q2, tá? O trabalho tal é Q2, beleza? Agora, olha só, o que o problema te pede? Vamos lá ver. O problema te pede o seguinte: nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar cada uma dessas máquinas térmicas e descobrir qual é o rendimento delas. E o rendimento dessas máquinas térmicas tem que respeitar isso aqui, olha. Esse rendimento não pode ser igual ou superior a 50%, para que qualquer uma daquelas máquinas térmicas possam ser construídas, o rendimento delas tem que ser menor do que 50%. Tem que respeitar aqui o rendimento de Carnot, que não é alcançável a uma temperatura constante, tá ok? E aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou estudar a máquina térmica A, tá? Olha só a máquina térmica A. A fonte fria tem temperatura, a fonte quente, né, tem temperatura T, a fonte fria T sobre 2. E aí, olha só, a fonte quente recebe uma quantidade de calor 5Q sobre 6. Para a fonte fria, ela perde 2Q2 sobre 3 e realiza um trabalho tal. Eu vou calcular o rendimento dessa máquina térmica A, tá? Olha só, o rendimento, eu posso calcular o rendimento da máquina térmica A por essa expressão aqui, olha. 1 menos a energia perdida para a fonte fria, dividida pela energia recebida pela fonte quente, tá? E aí, olha só, eu vou substituir os termos. Quem foi a energia perdida? 2Q2 sobre 3. Quem foi a energia recebida pela fonte quente? 5Q sobre 6.
que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa relação que eu encontrei, onde Q é igual a 2Q2, tá? Então, eu vou substituir Q aqui embaixo. Olha só, no numerador vai ficar 2Q2 sobre 3, e aqui vai ficar 5 vezes 2Q2 dividido por 6. Vou repetir o numerador, multiplicar pelo inverso do denominador, e aí eu terei 1 menos 2Q2 sobre 3, vezes 6 dividido por 10Q2. Vou simplificar o Q2, vou simplificar o 3 com 6 e vou simplificar o 10 com 2. O que me resta? 1 menos 2 quintos. 1 menos 2 quintos é 3 quintos. E 3 quintos é 60%. Então, olha só, o rendimento dessa máquina térmica A é de 60%. Eu posso construir essa máquina? Não. Não, porque o rendimento da máquina térmica A não pode violar o rendimento de Carnot, não pode ser superior ou igual ao rendimento de Carnot, porque uma máquina térmica não alcança o rendimento de Carnot a uma temperatura constante, tá? Então, aqui o rendimento de Carnot é de 50%, na máquina A é de 60%, então a máquina A não é possível de ser construída, tá? Vamos ver a máquina térmica B. A máquina térmica B tem fonte quente a temperatura T, fonte fria a temperatura T sobre 2. A fonte quente recebe uma quantidade de calor 2Q, a fonte fria recebe uma quantidade de calor, né? Na verdade, a quantidade de calor perdida para a fonte fria é 3Q2 sobre 2, e essa máquina realiza um trabalho tal. Vou calcular o rendimento dessa máquina térmica. O rendimento da máquina térmica B é 1 menos a energia perdida dividida pela energia recebida. Quem é a energia perdida? 3Q2 sobre 2. Quem é a energia recebida? 2Q. Vou substituir Q igual a 2Q2 aqui no denominador. Então vai ficar 3Q2 sobre 2 dividido por 2 vezes 2Q2. Vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. E aí terei 1 menos 3Q2 sobre 2 vezes 1 sobre 4Q2. Vou simplificar o Q2. O que me resta? 1 menos 3 oitavos. 1 menos 3 oitavos é igual a 5 oitavos. E 5 oitavos é aproximadamente 0,625, que é ali 62,5%. Ou seja, o rendimento da máquina térmica B é superior ao rendimento de Carnot. Eu posso construir essa máquina térmica B? Não, o rendimento dela não pode ser superior ao rendimento de Carnot e sequer igual também, tá? Então a máquina térmica B também não pode ser construída porque o seu rendimento é de 62,5%. Vou para a máquina térmica C. A máquina térmica C tem temperatura de fonte quente T, temperatura de fonte fria T sobre 2. A fonte quente recebe uma quantidade de calor 3Q sobre 2, perde-se para a fonte fria 2Q2 e realiza-se um trabalho tal, tá ok? E aí, olha só, vou calcular o rendimento. O rendimento da máquina térmica C é 1 menos a energia perdida dividida pela energia recebida. Quem é a energia perdida? 2Q2. Quem é a energia recebida? 3Q sobre 2. Então, eu vou substituir Q igual a 2Q2 e terei 2Q2 dividido por 3 vezes 2Q2 sobre 2. Vou repetir o numerador, multiplicar pelo inverso do denominador e terei 1 menos 2Q2 vezes 2 sobre 6Q2. Tá? Vou simplificar o Q2, vou simplificar o 2 com o 6. O que me resta? 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços é 1 terço e 1 terço é aproximadamente 33,333%. É uma dízima periódica simples, tá? Galera, percebam, o rendimento da máquina térmica C é menor do que o rendimento de Carnot da máquina térmica M, que é de 50%. Eu posso construir a máquina térmica C? Posso. Posso porque o seu rendimento é menor, tá ok? Então, eu posso construir a máquina térmica C, que tem um rendimento de aproximadamente 33,333%. Vamos ver agora a máquina térmica D. A máquina térmica D tem temperatura de fonte quente T, temperatura de fonte fria T2. A fonte quente recebe uma quantidade de calor 5Q sobre 8
e perde-se para a fonte fria uma quantidade de calor Q2 sobre 4 e realiza-se um trabalho tal. Percebam que todas elas realizam um trabalho tal, beleza? Vou calcular o rendimento. O rendimento da máquina térmica D é 1 menos a energia perdida dividida pela energia recebida. Quem é a energia perdida? Q2 sobre 4. Quem é a energia recebida? 5Q sobre 8. Vou substituir Q igual a 2Q2, vai ficar no numerador Q2 sobre 4, no denominador 5 vezes 2Q2 dividido por 8. Vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 1 menos Q2 sobre 4 vezes 8 dividido por 10Q2. Vou simplificar o Q2, vou simplificar o 4 com 8 e vou simplificar novamente, no caso aqui, o 10 com 2 que restou aqui, tá? O que resta? 1 menos 1 quinto, 1 menos 1 quinto é 4 quintos e 4 quintos é 80%. Ou seja, o rendimento da máquina térmica D é 80% e 80% supera o rendimento de Carnot daquela máquina térmica M, que é de 50%. Então eu não posso construir a máquina térmica D. Eu não posso construir a máquina térmica A, não posso construir a máquina térmica B, posso construir a máquina térmica C e não posso construir a máquina térmica D. Por isso, essa questão de número 56 da prova A da AFA de 2020 foi anulada. Nós não temos resposta, porque a única máquina térmica que poderia ser construída é a máquina térmica C, e nós não temos essa resposta. Questão de número 56 da prova da AFA de 2020, versão A, anulada. Galera, valeu. Por que eu fiz esse vídeo? Pela questão estar anulada. A questão está anulada só por causa da resposta, tá? Mas a questão é uma questão muito boa de termodinâmica, tá? Trabalhando aí o ciclo de Carnot, máquinas térmicas. Então é um bom vídeo aí para se estudar esse conteúdo. Valeu, galera? Eu espero ter ajudado vocês. Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Valeu? Se você gostou dessa videoaula, só se você gostou. Se você gostou, qual é o seu pagamento que você poderia dar por essa videoaula? Deixando o seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, deixa o seu like também. Esse é o seu pagamento por essa videoaula, caso você tenha gostado. Se você está me assistindo no Instagram, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física da prova da AFA de 2020 resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está no Instagram, vai lá na minha série de vídeo, procurem pela série de vídeo AFA 2020 Resolução, que vocês também vão ter acesso às resoluções das outras questões. Caso vocês queiram baixar a prova e o gabarito, não se esqueçam de acessar o link aqui na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima certamente. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, valeu!